Cortaram aqui, isso aqui é tudo mato. Cortaram, ó. Derrubaram, fizeram roçado. Chegando aqui na entrada. Essa entrada aqui, Marcelo, onde a gente nasceu os dentes. Passando aqui nessa entrada. Essa entrada aqui é a entrada do sítio São Luís. Aqui, ó. A gente saiu aí da BB-111, que liga Solândia a Caçamba dentro. Estamos entrando aqui na estrada aqui. Vai para o sítio São Luís. Então é isso, pessoal. Não sai do vídeo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Deixe seu like, compartilhe. Que a gente estamos... Vamos dar um passeio aqui no sítio São Luís, onde a gente nasceu e se criou. Posso dizer assim, a gente não nasceu aqui, mas se criou aqui, né? A gente nasceu um pouquinho mais para frente. Lá no sítio Lagoa de Fora, já é município de Araruna. Município de Araruna já. E esse sítio São Luís é município de Solândia. Hoje não, hoje parece que é Dona Inês, mas na época era de Solândia. Então é isso, vamos dar uma passadinha lá para nós ver como é que tá as coisas. Até já. Aqui foi a infância foi, né? Aqui, Marcelo, a gente... Existia uma casa de tijolo manual. Estão vendo aqui, ó? Tô vendo. Esse tijolo manual. A gente morava lá naquele alto, lá naquele alto que a gente chama de Campinado, né? Tem um apelido de Campinado. A minha mãe é solteira. E meu padrasto morava aqui sozinho, que a mãe dele tinha falecido. Ele morava aqui sozinho. Essa casa aqui, a casa que existia aqui, né? E minha mãe juntou com ele. Em 94 a gente morar aqui, ó. Em 94. Minha mãe com nós todos, né? Viemos morar aqui. Hoje só existe mato. A casa era bem aqui. É, que a gente tá vendo esse tijolo velho ainda. Ali no fundo, Marcelo, foi aonde aconteceu a primeira obra. Essas mãos aqui fez, né? Obra de construção. Eu inventei, tinha um resto de tijolo desse manual e a gente bateu aqui. A gente fez, né? Aí eu inventei de fazer um banheiro, que a gente não tinha banheiro. Eu inventei de fazer um banheiro, só que eu errei no piso. O piso ficou mais baixo do que o chão. Aí a água não saía, ficava dentro. Não poçava. Era, ficava dentro. Na verdade, o banheiro tem que ficar mais alto, né? É. Pra água escorrer, né? Na verdade, aí eu fui um buraco e a água ficava sempre dentro. Aí, Marcelo, eu fiquei aqui, ó, 94 até 2000, eu, né? Em 2000 eu fui embora pro lado do sul, mas minha mãe ficou aqui, com meus irmãos e meu padrasto. Depois eles foram morar na cidade. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, já, digamos assim, já foi uma fase da vida da gente que foi bem melhor, viu, Marcelo? Porque ali tinha tem uma barragem. E meu padrasto também trabalhava na fazenda que tem ali, ó. Que aliás, essas terras aqui tudo é da fazenda que tem ali, ó. Então você morava aqui, mas não podia criar tal, tinha que sempre trabalhar para eles. Tinha que ficar submissa a eles, né? Era sempre assim, né? Você podia plantar, mas tinha que pagar para eles. Aí não podia criar ovelha tal, era sempre assim. Aí, enfim, quando eles precisavam de trabalho, você tinha que ir. Mas é isso. Não dava a mão a ninguém não, né? Não. Daqui eu fui embora pro Rio, depois para São Paulo e voltei em 2019. Mas aqui já foi a parte, digamos, a parte melhor, porque de 94 para cá, como eu falei, a gente veio para aqui, aí já foi uma fase melhor, porque a fase difícil mesmo foi de 94 para trás. Aí foi a fase da fome mesmo, que nós morávamos naqueles buracos lá, ó. Porque tá vendo aquela serra lá? Você consegue ver aquela serra? É, tô vendo. Faz parte de Araruna. Chama-se Lagoa de Fora. Sítio Lagoa de Fora. Tô entendendo. Que logo em seguida é Sítio Macapá, também de Araruna. Eu nasci lá naquele morro lá. Tô vendo. Meus avós moravam lá. Minha mãe, nós estamos tudo de lá. Aí a gente... Meus avós desceu pra cá, né? Pro Sítio São Luís. Que aqui é Sítio São Luís. Aí a gente se criou aqui, ó. Nasceu, se criou todo esse Sítio São Luís aqui. Que eu vou mostrar
digamos assim, o centro do sítio, né? Onde fica as casinhas por ali. E energia aqui, ó. Chegou em 94 também energia aqui. Tá vendo? Hoje já retiraram os postes daqui, tá vendo? Já vieram, retiraram os postes, já não tem mais nada. E vamos seguir para vocês verem como que era a vida por aqui, onde a gente morava, o que fazia, como passamos, tudo isso e muito mais. A partir de agora, vou falar. Vamos embora. A gente vinha assistir televisão aqui, Marcelo. A gente vinha assistir televisão aqui, que aqui era a casa do vaqueiro. Era, então, aqui tinha energia e tinha televisão. Aí quando... Antes a gente ia assistir na fazenda, que a sede da fazenda é bem ali, ó. A sede da fazenda, tá vendo? Aí a gente ia assistir ali na fazenda. Tá vendo ali a sede da fazenda? Aí depois, quando colocaram televisão no vaqueiro, a gente assistia no vaqueiro. Aí na fazenda aí, a gente só assistia quando eles ligavam a televisão. Quando eles não queriam assistir, eles iam lá e desligavam, né? Na frente de todo mundo. Aí os curral vai tudo caindo nos pedaços aí da fazenda. Se acabaram. Mas... Tá perto. Meu amigo. Entrava por aí pra fazenda. Acabou tudo. Era gado, viu, Marcelo? Era muito gado. Aí também era um morador da fazenda. Olha, tá vendo aquilo aí? As terrinhas dela na frente. Aí antes, Marcelo, a gente passava uma fome danada lá naquele morro lá, ó. Tá vendo? Bem no meio daquela mata, lá no... Certo. Como diz a história, lá no coco mesmo, bem no alto, existia uma casa de taipa que a gente morava lá. A gente passava uma fome danada lá, hein? Lá era onde a gente passou muita fome, foi lá, muita precisão. Porque lá não produzia nada, tinha que vir pra aqui pra baixo. Era isolado de tudo, nem carro chegava lá. Não tinha energia, não tinha nada. Nem carro chegava, Marcelo. Até a mata fechou. Lá passamos tanta precisão que eu tenho até uma sensação ruim. Não consigo ir lá não. Eu já marquei um monte de vezes pra ir lá, mas eu não consigo. Eu sinto uma sensação ruim, pessoal. Eu passo mal, eu fico com um negócio ruim. Aí eu não tenho coragem de ir lá não. Tanta precisão, tanto maus trato, tanto fome, tanto... Enfim, foi muito desumano, viu? Foi muito desumano que a gente passamos lá. E tu muito criança, vocês sozinhos? Minha mãe era sozinha, não tem pai não, pô. Minha mãe era sozinha, com 12. E aí, né? Diga aí, 12. Só que nessa época não tinha mais 12 em casa, só tinha 9, porque 3... Não, tinha 9, é isso, porque 3 já tinha ido embora. A mais velha tinha casado e 2 tinha ido embora. Aí depois foi embora o outro também, Arnaldo foi embora. Aí ficou... Arnaldo é o que teve um acidente em São Paulo? Idinho. O Idinho é o que faleceu desse acidente. Aí Idinho já tinha ido já embora nessa época. Depois foi Arnaldo por último. Aí ficou 8 em casa. 8. Diga aí, pra criança aí. A gente vinha buscar água aqui, Marcelo, no jumento, lá de cima, cara. Nesse barreiro aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês poderem estar vendo. Fica aí no vídeo, pessoal, deixa um like pra vocês verem o quanto a nossa vida foi difícil. Porque às vezes eu chego numa casa e o pessoal começa a reclamar, às vezes eu não aceito, porque eu vejo que a situação deles é difícil, mas não é tão difícil. Tá vendo aqui, ó? Esse barreiro aqui, ó, chama... Esse daqui é um açude, o açude grande de Giovanni, que a gente chamava. A região inteira vinha pegar água aqui, ó. Tá vendo? Lá no morro lá, a gente vinha buscar água aqui, ó, na jumenta. Só que não é reto assim, a gente vinha fazendo um rodeio assim, ó, pra chegar aqui. E a jumentinha pra subir o morro, os barril d'água. É peso. É peso, a gente vinha buscar aqui, pessoal. Era sofrimento. Aí hoje tem gente que tem... Hoje todo mundo é com 2, 3 cisternas. Não tem coragem. Olha, hoje as pessoas não tem coragem de pegar com baldo na cisterna. Eles não têm coragem de pegar água com baldo na cisterna. É só pegar, jogar o baldo na cisterna e tirar. Eles não querem fazer isso. Eles não querem. Entendeu? Não, porque tem que comprar uma bombinha, não sei o que. Não querem. A gente vinha de lá buscar. Então, você viu aquela fazenda ali? Naquela fazenda? Eu com tamanho daquele meu, 8 anos de idade, lá na casa da minha, a gente morava perto da casa da minha irmã, que a gente vai pra lá. A gente morava lá perto, eu com
8 anos de idade, eu vinha buscar leite pro meu irmão mais novo. De lá até nessa fazenda aí. Eu vinha de lá, de madrugada, 4 horas da manhã. Eu vinha buscar leite nessa fazenda aí. Lá na casa do vaqueiro eu ia buscar leite. Pronto. Eu saí de casa 4 horas da manhã. Tá pertinho? Numa garrafinha, com a garrafinha, né? Nem um litro, era uma garrafinha. Eu ia buscar pro meu irmão mais novo. Lá da casa da minha irmã, pra onde a gente vai lá agora. A gente vamos pra lá agora, vou mostrar de onde que era. É longe, pessoal. Era longe. Era tanto que eu saía 4 horas da manhã, eu chegava em casa do tipo 8 horas, mais ou menos assim. Era 8 horas. Sem comer, uma fome danada. Não era ruim, pessoal, era difícil. Eu só tinha apenas 8 anos de idade, viu? 8 anos. E lembrando que eu comecei a buscar leite, era bem mais novo. Bem mais novo. Só que eu buscava leite em outro lugar, mais perto, né? Era mais perto. Era em Dona Rita, né? E seu Zé Grosso. Aí eu era bem mais novo, tinha na faixa de 6 anos. Eu buscava leite para meus irmãos. Na garrafinha. Não é difícil. E leite tem que buscar bem cedinho, pessoal. E chegando aqui na casa de Zé Careta e Odete. Aqui, ó. Essa casa aqui é antiga, hein? Ela sempre existiu aqui, ó. Zé Careta e Odete. Pronto, a fazenda vem até aqui. A terra da fazenda vem até aqui, ó. Zé Careta e Odete tá morando dentro da terra ainda, entendeu? Da fazenda. Tô entendendo. Ainda é dentro da terra, morador também. Ela termina aqui. Ali a casa de Crove. Um abraço pra Ramon, Ricardo, Ayane. E ali é o grupo que a gente estudava, ó. Tô vendo. Tá vendo o grupo ali, ó? Aí tá vendo o morro lá, ó? Tô vendo. Campinado? Então era em cima daquele morro, tinha uma casa lá de taipa. Não existe mais não, é tudo mata. Nós morava lá em cima, aí vinha por dentro dos matos, caindo de fome. Vinha estudar aqui, ó. A gente vinha só pela merenda mesmo, porque aprender a gente não aprendia não. Que é o sítio São Luís, que hoje faz parte de Dona Inês, mas sempre foi de Solânia. É, meus amigos, as coisas não é muito fácil não, como parece não. Ó, seu Manuel Souza. Seu Manuel Souza, é? Esse aí é das antigas, hein? É gente boa demais, seu Manuel Souza, hein? É dos Souza. Ele é brincalhão, rapaz. Eu ia ver se ele parasse. O gadinho vem beber água, pessoal, olha. Gadinho de Crove. Aí, ó. O gadinho de Crove ali, ó. Beber água aí no barreirinho. Não existia esse barreiro não, hein? Não existia não. Fizeram agora há pouco. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Compensa você ficar no vídeo até o final, pessoal, porque é muita história, muita superação, muita coisa pra você ficar por dentro. Quando você vê aí. Esse que nós vai é onde a mulher que vem lavar roupa longe da casa? Aonde nós vai? Sim. É. É. Eu assisti uma vez. Aqui era tudo casa de taipa. Nós estamos passando aqui na família de seu Totô, que já se foi, Deus o tenha. Olha, essa casa não é de taipa. Ainda é de taipa essa casa. Tá vendo? Tô vendo. Isso aqui é uma taipa bem acabada. Aí aqui, pessoal, era 4 casas de taipa, até lá, ó. Era essa daí, tinha mais 2 aqui, ó, que era a irmã de seu Totô. E aquela também era de taipa. Aí aquela, os filhos de seu Totô reformaram. Aí aqui não tinha energia, aí aqui, como não tinha energia, aqui era o ponto de parada de final de tarde. Todo mundo ficava contando história aqui, ó. Todo mundo debaixo do pé da garoba ali, ó. Não existia nada disso aí, pessoal. Banheiro, cisterna. Isso aqui era só uma casinha de taipa. Pra você ter uma ideia, que é tudo verdade. Olha, ainda existe aqui um aí, olha. Ainda existe, pessoal, olha. Aí ficava todo mundo aí no final de tarde contando história, viu? Não existia energia não existia celular, não existia internet. Tá vendo? Ainda sobrou aqui, ó. Onde ele guardava ração pros animais aqui. Ali embaixo também eram as casas de taipa. Era tudo de taipa aqui, viu? Talvez tivesse uma casa ou 2 daquele tijolo manual. O resto era tudo de taipa. Aí ficava todo mundo no final de tarde ali contando história debaixo do pé de garoba, hein? Era. Aí tinha a Cobal, ó. A Cobal era uma bodega que tinha ali. A Cobal era uma bodega. Aí, lá em Crove, parece que aquele é ele, ó. Aquele é ele mesmo, aqui, viu? Ó. Aquele é Crove. Aí aqui agora o prefeito de Dona Inês aqui, ó. É não. É o filho de seu doutor. Opa! Tá bom? Ele não me conhece mais não.
Mas os filhos dele vão ver em São Paulo, vai me conhecer. Ali mora Nil, que é neto de seu Totô, a filha do seu Totô mora ali. Agora o prefeito Dona Inês fez esse grupo aqui, ó. Fecha aí, Marcelo. Seu Heleno, mas tá vendo que agora, olha, é prefeitura de Dona Inês, ó. Tá vendo escrito lá, ó? Tô vendo. Município de Dona Inês, tá vendo aí, ó? Mas isso aqui era de Saulândia. A Dona Inês começou a fazer um negócio por aqui e disse é meu agora. Ninguém quer. Mané. Ah, sim, ali é mãe Totô, tava tentando lembrar. Tico mora ali, ó. Tico é irmão, cunhado da minha irmã. Ele mora ali, ó. Aquela casa ali de Taipa, sabia? É, né? É. Bem feito, né? Oh, é da Taipa, Tico mora ali, ó. Ele assiste nossos vídeos, viu? Aqui mora Antônio. Olha. Da Taipa tu vê esse daí, ó. Ô, Antônio. Bora, Antônio. Opa, cadê Gil? Bora, Gil. Eita. Parece o expedito tá ali. Tá mesmo, expedito. Aquele nas costas. O disco tá nas costas ali. Expedito é o esposo da minha irmã. Aquelas casas ali não tinha nenhuma. Fizeram tudo aí, ó. Tu viu que as casas ali é tudo casa de taipa? É. Aí eles renovaram e ficaram tudo. Então é isso. Daqui a pouco a gente continua, pessoal. Quando. Olha. Aí aqui era tudo de taipa. Renovaram também, ó. Antônio de Heleno, aí Antônio de Heleno. É. Tudo, pessoal, aqui era tudo taipa, viu? Essas casas ali não existiam. Nenhuma existia, né? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente continua por aí. Um minutinho só. Agora, pessoal, vamos continuar aqui num caminhozinho. Um caminho mais menos movimentado, né? Nós saímos da principal ali e pegamos aqui um caminho bem esquisito mesmo. Essa estrada aqui é lá pra uma família que tem, chamada Pedro 25, lá na frente, umas casas bem conhecidas. Da época do meu avô, aliás, ele era colega do meu avô. Mas tá desse jeito aí. Olha quantas rolinhas voando. Tá vendo? É. Pra você ver o quanto é difícil por aqui, pessoal. Por aqui não é muito fácil não, viu? A gente morava, a gente se criou, né? A gente viveu, se criou nesse contexto aqui. Nossa realidade era essa aqui, ó. Essa era a nossa realidade. Lembrando que naquela época, né? Hoje é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Por exemplo, buscar água em jumento ninguém vai mais buscar, porque tem cisterna. Buscar o pipa-bota, prefeito, enfim. Mesmo se não botar, você consegue arrumar 200, 300 reais e colocar. Aí você fica 2, 3 meses sem se preocupar. Naquela época não tinha esse negócio de cisterna e tal. Então, naquela época tudo era mais difícil, pessoal. Tudo era mais difícil. Muito mesmo. Aí, pessoal, antes da gente chegar lá naquela casa, naquele lugar lá que eu falei, 94 a gente chegou lá, não foi? Naquele lugar. Antes a gente passou por muitas situações difíceis. Muitas situações difíceis mesmo, muito difícil. Uma delas foi nessa casa aqui, ó, que eu vou mostrar aqui agora. Vou mostrar essa casa aqui que era sempre de favor, pessoal. Como a gente não tinha casa, não tinha terra, não tinha nada, a gente ia se humilhando as pessoas para deixar a gente morar na terra deles, né? Sempre se humilhava. Deixa eu morar na terra deles, de vocês, tal, não sei o que. Então, essa pessoa aqui, ó, deixou a gente morar. Eu acho que foi 90 ou foi 91, não lembro direito. A gente ficou aqui quase 2 anos, pouco tempo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só.
nessa casa aqui, Marcelo. Tá vendo essa casa aqui, ó? A gente ficou aqui quase 2 anos. Ou 2 anos, não lembro direito. O ano não sei se era 90 ou era 91. Aí logo em seguida, pessoal, esse pessoal pedia a casa, né? Dizia, não, pode ficar, tal. Antes vocês moravam onde, né? Antes, nós morávamos numa casa, nós morou mais de 2 anos também, numa casinha de taipa que tinha lá. Tá vendo aquele negócio vermelho ali, ó? Aí, não é lá, é no de cá, onde tem um pé de imbu. Lá no fundo, lá, ó. Aqui, ó, aqui no fundo, ó. Porque tem um morrinho de lá, onde tem um negócio vermelho, tem um morrinho do meio, né? É. Então, ali existia uma casa de taipa. A gente morou lá também. E antes, não, aliás, aí depois dali, ó, daquele lugar ali, a gente veio pra aqui, ó, Marcelo, ó, e ficou uns 2 anos aí, ó. Aí daqui, pessoal, a gente foi, tá vendo, lá no fundo, ó, por cima dessa casa aqui, ó, por cima tem uma casa, por cima. Ali existia uma casa de taipa, não é aquela não, mas do lado assim, ó, existia uma casa de taipa, que é até parente do meu pai, aquela terrinha era, né, do parente do meu pai, eles podem ficar aí a vida inteira. Aí só ficou só uns 2 anos também. Aí dali, a gente foi lá pra aquela parte que chama Campinado, tá vendo? Agora eu fiz o roteiro completo. Aí dali a gente foi pra aquela parte que se chama Campinado. Aquele dali é tão zica, aquela terra ali, que nem dono tem. Aquela terra ali. Não tem dono não, pessoal, aquele morro lá. Então qualquer pessoa pode morar lá. Então a gente morava uma pessoa lá e disse, eu vou sair. Tu me dá aí só um saco de feijão aí pela casa de taipa. Aí demos, minha mãe, nós colheu ali naquela terra lá, ó. Nós colheu alguns sacos de feijão. Aí nós deu ali, ó, pra eles, né? E a gente ficou ali, acho de 91, 92 até 94. Foi quando a gente não aguentou passar tanta fome naquele campeonato. E desceu lá para a fazenda que eu falei pra vocês, que eu mostrei aí. Aí já era 94, você entendeu? Lá perto do Vaqueiro. Então essa foi o roteiro. E antes de você vir pra cá, ó. Antes de eu vir pra cá, ó, pessoal, a gente morou lá em Itu, em São Paulo. Morou poucos meses, porque meus avós moravam lá e minha mãe largou meu pai. A gente morava bem ali embaixo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí dali embaixo ela foi morar pra Itu, mas ficou poucos meses e veio morar nessa casa ali, ó. Aí essa casa veio pra essa, depois foi pra aquela que eu tô te falando, depois foi pra aquela lá no Campinado e depois fui pra fazenda. Tu entendeu, Marcelo? Entendi. Segura aqui, Marcelo. É, né? A vida não foi fácil não, hein? Uma das cenas que ficou marcada aqui, ó, quando eu morava aqui. Aí ficou só eu e minhas irmãs pequenas aqui, ó. Irmãzinha pequena, o tamanho daquele meu moleque. E minha mãe tinha um porco ali, um porco, né? E a gente foi, o porco, naqueles baldes de zinco, que tem o cabo pegar, o porco colocou a cabeça ali. E nós criança, e o porco enganhou a cabeça. Nós criança, mas nós chorava para tirar. Não conseguia tirar e o porco gritava e nós chorava, mas chorava. Aí um vizinho ali passou e tirou. Essa cena ficou marcada aqui até hoje, pessoal. Até hoje. Mas foi muito sofrido aqui, Marcelo. É, não é nada fácil não, hein? Olha, pra vocês terem uma ideia, de manhã quando a gente acordava, Marcelo, tá vendo? Esses pés de imbu, esses pés de imbu da região, tudo aqui, ó. E aliás, daqui a pouco a gente vai lá. Esses pés de imbu, pessoal, quando a gente acordava de manhã, a gente ia pra lá pra pegar imbu. Só que era assim, Marcelo, você ia num, não tinha, aí você ia no outro. E assim até você encontrar. Você saía 4 horas da manhã, 5 horas, quando você voltava 7h30, 8 horas, tinha que trazer imbu, porque o imbu era o café. Era imbu com farinha o café. Não tinha outra opção, não tinha outra solução, era isso mesmo. Pra sobreviver. Era, e tinha concorrência, viu, pessoal? Quando a gente demorava aí nos pés de imbu, quando chegava lá, já tinha passado as cabras, as raposas do bicho imbu, ou as outras pessoas também, com os baldes assim, ó. Você só via as pessoas passando com os baldes. Então tinha que ir cedo, senão você perdia
perdia o Zimbu, perdia a vez. Era luta, pessoal, era luta. É isso, vamos continuar aí. Vamos lá. A garoinha, pra apagar a poeira. Expedito, cunhado, meu cunhado, né? Falei que era ele? Olha aí, ó. Ele chegou, não foi? Foi. Era ele, tava na casa do irmão dele. Tava de costa lá mesmo. Tava de costa lá na varanda. Ó, o pêndulo. Ah, pô, aquela casaria de taipa, sabia? Oxe, tão arrumada, pô. Essa daqui, ó. Essa casa é antiga. Essa daí não, essa daí é nova. É a que eu vou mostrar ali agora. Certo. Que é do finado domingo, pai dele. É do finado domingo, pai dele, pai de Expedito. Pai da mãe aí, ó. Essas perninhas aqui, ó. Aí essa casa aqui, você sabia que é de taipa? É a casa ali, ó. A casa é antiga, ó. Muito antiga. Vai por onde? Vai por aqui? Por aí mesmo? Ó. Essa dali. Sabia que aquela casa é taipa? É? Era bem feita isso. E é antiga aquela casa ali, hein? Os meninos assistiam lá em São Paulo, lá o irmão de Expedito lá. É o Antônio. Como é o nome do outro? Deixa eu perguntar pra Expedito. É o Antônio. Tem Jorge, tem o Antônio, tem... Eles se criaram tudo aqui nessa casa aqui. Essa casa é antiga, hein? É taipa, hein? Geraldo, pô. Geraldo, isso. Geraldo, que assiste a gente. Sempre ele deixa comentário lá no Facebook. Aí, ó. Geraldo, a casa aí, ó. Dos seus pais aí, ó. Tá vendo? É a casa antiga, hein? É de taipa essa casa. É dos pais de Expedito aí, viu? Aí. Começou a entrar aqui, ó. Viu? Aqui tinha uma casinha taipa ali também, cair não? E agora? Como é que faz pra chegar? Será que chega? Será que chega, Marcelo? Chega? Vem aqui, entra. Não, deixa aqui, Marcelo. Não entra não. Acho que não, deixa aqui. Pessoal, estamos aqui no sítio São Luís, onde essa família mora aqui nessa casinha de taipa. Uma casinha precária, uma casinha onde não oferece nenhum tipo de conforto. Enfim, as dificuldades aqui são grandes. Tudo apertado, tudo caindo. Enfim, a situação aqui é bem precária. Poderia ser verdade? Poderia. Tem muitos canais por aí mostrando e falando assim. Mas mostra só meia verdade. Porque na verdade a minha irmã mora nessa casa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Ela apenas deixou essa casa aqui em pé. Para colocar algumas coisas e tal. Então fique muito esperto, porque muitos canais por aí te ilude e te engana, mostrando só uma parte. Então nem tudo aquilo que se mostra é verdade. Tá bom? Hoje estamos aqui no sítio São Luís, na casa da minha irmã aqui, ó, mais velha. Sítio São Luís, pessoal, foi onde a gente nasceu e se criou. A casa que eu tava mostrando ali, ó. Que a gente ficou uma temporada. Vou mostrar aqui com a câmera da frente para vocês verem melhor. Então, pessoal, aquela casa lá no fundo, ó, tá vendo? Aquela casa lá no fundo, lá, ó. Você consegue ver? É a casa que quando eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, eu ia por ali, ó. Tirava. E a gente ia lá para aquela fazenda que não dá para ver daqui, ó. Não dá para ver daqui. Eu ia pegar leite 4 horas da manhã. Para os meus irmãos mais novos, né? Tinha uns 9 anos, 10 anos de idade. Alguém pode perguntar, né? Tudo isso? Pasme. Quando eu tinha 7 anos, 6 anos, não lembro direito. A gente morava numa casinha bem ali, ó. Onde tá aquele embuzeiro ali, ó. Uma casinha de taipa que existia ali. Aí eu vinha... Lembrando que eu tinha uns 7 anos de idade. Eu vinha 4 horas da manhã, ó, dali. Ou seja, era antes daquele acontecido quando a gente morava ali, ó. Era antes. Eu vinha por ali, ó. Vinha por ali. E eu ia pegar leite, tá bom, pessoal? Com apenas 7 anos de idade.
ia pegar leite lá naquela Casa Branca, tá vendo? Só que não era aquela Casa Branca, mas era uma casa que existia ali. Eu descia por ali, ó. Vou até subir pra cá. Pra vocês verem como que era a nossa vida por aqui. Então, eu chegando ali, eu tinha que voltar, tá vendo? Tinha que voltar pra essa estrada aí. Voltar. Aí em Pio Preá. Ó o Preá. Aí lá embaixo, lá embaixo tem uma estrada, né? Descia por ali, ó. E ia lá pra aquela casa lá que eu te falei. Tá vendo? Isso era de madrugada. Aonde tu nasceu, Nenê? Eu nasci, tá vendo? Atrás daquele morro ali. Ali é município de Araruna. Na verdade, essa parte ali, ó, já é Araruna. Do rio pra lá é Araruna. Aí eu nasci lá, no sítio chamado Lagoa de Fora. A gente nasceu lá. Aí meus avós veio e comprou um pedaço de terra aqui, ó. Onde tem aquela estrada ali, ó. Bem ali, ó. Na curva. Meu avô comprou aquele pedaço de terra. E deixou a filha dele ali. Filha que já era casada, né? Morava eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe ali. Minha tia também morava ali com o marido dela. E meu avô foi morar lá em Itu, em São Paulo. Isso era no comecinho de 80 e tal. Ali, 85, 86. Aí minha mãe deixou meu pai, largou bem nessa época, largou meu pai e foi para Itu, pessoal, morar com meu avô, porque era muito filho. Enfim, ela não conseguiu dar, não conseguia segurar todos, né? Aí ela deixou algum aqui na casa dos parentes, os mais velhos deixou na casa dos parentes. Aí ela com soldado não aguentou e voltou para perto dos mais velhos. Aí a gente voltou e ficou lá naquela casa que eu falei para vocês. Lá naquele embuzeiro lá, existia uma casa em Taipa. Aí emprestaram para minha mãe morar conosco. Então a gente veio de Itu morar ali, ó. Uma casa que existia ali. Dali a gente foi para aquela Casa Branca que eu mostrei para vocês. Daquela Casa Branca, a gente foi para aquela casa lá, ó. Tá vendo? Daquela casa lá, a gente foi lá pro Campinado. No Campinado, a gente foi lá pra fazenda, que eu falei pra você. Aí da fazenda ela foi morar na rua. Então foi essa a trajetória. Eu nasci lá em cima, como eu falei pra vocês, lá em cima no sítio chamado Lagoa de Fora, Macapá. E lá, minha mãe desceu pra aqui, ó. Bem aqui, um pedacinho de terra que meu avô tinha. Daqui, minha mãe foi morar lá em Itu, com os filhos dela mais novos, só que os mais velhos ficaram na casa dos irmãos dela, das irmãs, dos parentes, né? Aí ela foi com alguns, que não podia levar tudo, não tinha condição. Foi em Pau de Arara para São Paulo. Aí ela voltou para São Paulo. Voltou, ficou alguns meses lá em Itu e voltou. Voltou para ali, ó, como eu falei para vocês. Voltou para ali, dali foi para Cular, ó. Da Cular foi para aquela lá, ó. Daquela lá foi lá pro Campinado e do Campinado foi lá pra fazenda, como eu falei. E da fazenda foi morar na cidade. E aqui, ó, existia uma casa aqui, ó, de Taipa. Existia uma casa de Taipa que meu avô morou aqui, ó. Meu avô, minha irmã também morou aqui, ó. Essa minha irmã também morou aqui. A casa caiu com ela dentro. Ela fez aquela dali, ó, e foi morar lá. E agora tem essa outra casa do lado. Então é isso. Essa é um pouco da nossa história. História sofrida, história de luta, de batalha, de superação, de humilhação, de muito trabalho, de muita dor, muito suor, muita peleja. Enfim, muito sofrimento. Mas Deus permitiu que a gente vivesse para fazer algo por alguém. E hoje a gente está fazendo. Com a ajuda e a participação de vocês, a gente estamos transformando vida. Saímos desse buraco aqui, ó. Desse sítio aqui. Do fundão. Aqui é o fundão do município de Solônia. Saímos do fundão, esquecido. Para abençoar a família em toda a Paraíba. Graças a vocês. Graças a meu Deus. Obrigado, meu Deus, por nos dar sabedoria, nos dar saúde, nos dar esperança e nos mandar
pessoas do bem para junto da gente. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sítio São Luís, Dona Inês, Paraíba. Ou Sítio São Luís, Solânia, Paraíba. Obrigado a todos.